Olá, como vai? Esse é o Papo da Orla e nós estamos caminhando aqui pela Orla de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. E os barulhos que você ouve de fundo, tem o barulho do mar, tem o barulho dos carros, tem o barulho das pessoas falando, é o barulho natural de fundo desse lugar que nós estamos caminhando e conversando a respeito de alguns temas. O nosso tema... Ela que falou agora é a professora doutora Beatriz Acâmpora. E eu que estou entrando agora para dar o meu alô para você, sou o professor doutor João Oliveira. Estamos caminhando aqui pela praia de Copacabana, para ter um papo. E o tema de hoje é o quê? O tema de hoje é uma frase do filósofo Jean-Paul Sartre, que dizia que o inferno são os outros. O inferno então, João Oliveira, o que essa frase pode nos dizer, né? O inferno são os outros. O que essa frase pode nos dizer? Olha só, eu acho que a frase dele não está completa, não. Tá certo que o inferno são os outros, mas só se afeta quem se permite ser afetado. Então, realmente, os outros podem criar estímulos que perturbam a nossa paz, se eu me importar com isso. Mas é quase impossível não se afetar com nada. Sim, claro. Porque sempre tem alguém que você valoriza mais, que você dá mais importância. E justamente a gente se afeta com aquilo que a gente coloca afeto, ou seja, com as pessoas que a gente mais se importa. Então, se para você a pessoa mais importante da sua vida são alguns familiares, são com essas pessoas que você vai se importar mais e que provavelmente você vai se afetar mais também, de acordo com as situações que acontecem no dia a dia. Mas o inferno são os outros também diz várias coisas pra gente. Primeiro, que a culpa é sempre do outro. O outro está sempre culpado por alguma coisa que eu escolhi fazer. E aí eu uso o outro como uma justificativa, né? Eu fiz por sua causa. E aí às vezes você até escuta uma frase maravilhosa que é assim: mas eu não pedi para você fazer. Né? E aí é interessante você assumir a responsabilidade pelo que você faz, pelo que o outro espera que você faça. Não dá para assumir, porque a expectativa do outro é só dele e a sua expectativa também é só sua. Então, quando a gente pensa no inferno são os outros, é justamente pensar nessa relação, a sua relação com a outra pessoa e a relação da outra pessoa com você. Porque se o outro é um inferno para você, no sentido de que vai ser a pessoa geradora de problemas, o outro é que tem um problema, pode ser que você seja também um inferno na vida de alguém, você também seja um problema na vida de alguém. Pois é, Beatriz, então eu pegaria a frase do Jean-Paul Sartre e colocaria só uma palavra no meio, a palavra também. O inferno também são os outros. Gostei, okay? Gostei porque muitas vezes o inferno é você mesmo, né? Exatamente, exatamente. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar sozinha? Sabe aquela pessoa que detesta a própria companhia? Ela vai viajar para a Bahia, mas ela vai junto, então não vai dar certo. Ela vai viajar para o Japão e ela vai junto, então, né? Não vai se divertir porque ela está indo junto. Então, o inferno pode ser a própria pessoa. Quando a própria pessoa não se reconhece, não assume as escolhas, não assume responsabilidade pelos atos, não tem uma autoestima. Mas aí, João, preciso falar uma coisa aqui diante disso, já que você puxou o assunto da autoestima, que a autoestima, na infância, ela é construída, né, desde quando a gente nasce, na relação com os cuidadores, o pai, a mãe, ou seja lá quem vai cuidar. Porque a criança, quando ela nasce, ela não se vê como um sujeito diferenciado do outro. Ela começa a se constituir e a se ver como um sujeito diferenciado a partir da relação com o outro. E a partir dessa relação com o outro, do sorriso que o outro dá, da linguagem que o outro utiliza, até mesmo da linguagem do corporal, facial, é que a pessoa vai se entendendo como sujeito. O que eu faço é certo, é errado, o amor que eu vou recebendo, os limites do próprio corpo. Então, a partir daí, a pessoa vai criando sua autoestima. Sou amada ou não sou amada? E à medida em que o outro me ama, eu também posso me amar. Sou aceito ou sou rejeitado? E isso vai construindo ao longo da vida inteira. E aí, nesse sentido, o inferno são os outros, cabe bem também. Porque é nessa relação que a pessoa vai construir quem ela é. Só que chega um momento em que você se entende enquanto um ser diferenciado, enquanto um ser de personalidade, na vida adulta especificamente, que tudo que foi construído na sua infância precisa ser testado, precisa ser revalidado. E é você que valida, que dá uma nova validade para isso ou não. Se você fica sujeito ao que aconteceu na sua infância, porque muitas pessoas tiveram infâncias difíceis, falta de afeto, se você não consegue reestruturar isso internamente, muito provavelmente você vai ficar refém desse outro. E sempre
com a expectativa que o outro corresponda àquilo que você acredita que é o melhor para você. Ou com comportamento de carência, né? De se submeter às exigências do outro para querer agradar o tempo todo e para querer ganhar um pouquinho, uma migalhinha, uma esmolinha de afeto, de amor. Querer ser aceito. Querer ser aceito, exatamente. E é bom deixar claro que a questão do afeto é o que te afeta, né? Porque tem gente que tem esse reconhecimento, entre aspas, né? Numa briga, por exemplo. Ela vai brigando com outra pessoa e porque a outra pessoa grita com ela, ela fala, poxa, eu existo. Está gritando na minha direção, então eu existo. Você sabe que você falou uma coisa agora do eu existo? Que as pessoas, elas compreendem o afeto e o amor de formas muito distintas. E eu conheço pessoas e casos de pessoas que elas se reconhecem tocadas, amadas, quando elas adoecem. Então tem pessoas que vão para o hospital porque alguém ali vai segurar na mão dela, alguém ali vai furar ela com uma injeção. Então esse cuidado, esse carinho, mesmo que seja um carinho dolorido, mesmo que seja um carinho à custa de um sofrimento. É o único que ela consegue? É o único que ela consegue reconhecer, é o único que ela consegue obter naquele momento. Uma pessoa assim, ela precisa também de ajuda, né, para transformar isso na vida dela. Mas é interessante quando a gente pensa do inferno são os outros, para a gente poder olhar quem sou eu, processo de autoconhecimento, quem sou eu, quais são as minhas responsabilidades e quem é o outro, quais são as responsabilidades do outro. Você só pode assumir a responsabilidade pelas suas próprias escolhas. Enquanto você fica se sentindo culpado por algo que deu errado, mas que você não teve nenhuma responsabilidade sobre isso, você nem estava envolvido no processo, simplesmente você também está dentro desse processo de culpar a outra pessoa, de culpar a si mesmo por algo que não cabia a sua responsabilidade. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Qual a minha responsabilidade? Qual a responsabilidade do outro? O que vamos fazer com isso? Juntos, nessa troca, né? Porque a vida é uma troca constante. E o homem não é uma ilha. E para se livrar desse problema só tem um jeito. É se isolar. É aquele eremita que vai lá pro alto da montanha e fica lá sozinho. Só que isso não é possível na nossa sociedade. Nesse momento, né? Para a maioria das pessoas, uma outra pessoa vai conseguir fazer isso, se isolar. Bom, então a ideia é que você consiga se autodescobrir. Se ela aceita a própria presença, até vale. Exatamente, mas a ideia é que você consiga se autodescobrir, se autoperceber. E a partir daí você conseguir conviver com as pessoas, sendo feliz com as suas decisões e colocando, estabelecendo os limites adequados de até onde cada pessoa pode ir na sua vida sem que isso te tire do seu eixo, sem que isso te ofenda, te magoe e te afete tanto. O inferno são os outros. A partir do momento que eu tenho expectativa com que os outros podem me corresponder, podem me dar, né, o que eu espero dos outros, e se eles não o fazem, eles me aborrecem, e aí o inferno são os outros. O inferno são os outros quando os outros não me reconhecem com a autoridade que eu emano, com a pessoa que eu sou, com a autoestima que eu tenho, principalmente entre os mais queridos. São os mais queridos que não reconhecem você como uma pessoa de talento, como uma pessoa de responsabilidade. É verdade, João. É mais fácil muitas vezes alguém que nunca te viu na vida ler um texto seu ou reconhecer uma produção que você fez, um quadro que você pintou e valorizar, do que alguém dentro da sua própria casa. Sim. Muitas vezes isso é possível mesmo. É uma pena que seja assim, né? É uma pena que seja assim, mas o importante é que você comece a aprender a destacar o que é seu e o que é do outro e separar isso, ok? Você não pode se entristecer e se aborrecer pela opinião do outro, porque a opinião do outro é a opinião dele. E preste atenção, hein? Todo mundo em algum momento vai falar mal de você, não se incomode com isso. Eu tive a oportunidade na minha infância em morar em uma vila e as casas eram muito próximas uma da outra e você ouvia tudo que o outro falava dentro de casa. Então era uma fofocada só. Eu aprendi a conviver com isso muito novo. As pessoas falando mal uma das outras o tempo todo. O que você pode fazer, caso você queira, é se mudar da sua vila, né? Se afastar. Não se importar com isso também, diminuir suas expectativas. Porque assim que o outro cria expectativas a respeito de você, você também cria expectativas a respeito do outro. Diminui as expectativas, reconhece que cada um só dá o que tem, ninguém dá o que não tem. A partir do momento que você diminui as expectativas, você começa a deixar de sofrer, deixar de ficar triste, de ficar aborrecido por alguma coisa que você esperava e não recebeu. Exatamente, gera menos frustração, né? É isso, Beatriz, muito obrigado. Devo dizer para você
que o inferno são os outros vale para muita gente, mas não vale para mim, principalmente em relação a você. Para mim, o paraíso é a outra que está do meu lado, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima, gente. Até a próxima.